Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Começando mais um Ampliadamente. É que esse podcast maravilhoso que a gente discute frases, aprofunda, conversa, pesquisa, fala sobre elas. Hoje em dia a gente cada vez mais fala as coisas e não ouve o que a gente está falando, não pensa sobre isso. O nosso papel aqui nem é de pensar muito, mas é falar das frases. Por isso estamos aqui, eu, Ale Jacob, Daniel Scherer. Muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, meus amigos. Que bom a gente poder conversar um pouquinho mais, jogar um pouco de conversa fora e trazer um pouquinho de pensamento sobre a vida. Boa, muito bom. E também Leandro Siminovich. Boa noite, Leandro. Sempre. É um prazer estar aqui com vocês novamente para a gente conversar. Uma vez o Daniel me convidou para a gente fazer uma live, porque ele estava com saudade dos nossos almoços, né? Então, estaremos aqui no nosso bate-papo de bar, né? no nosso bate-papo de almoço. Sejam muito bem-vindos. Muito bom, muito bom. E como vocês sabem, vocês são assíduos, audiência assídua do nosso podcast, a gente sempre traz uma frase de alguém e debate o tempo todo sobre essa frase. Eu vou trazer a frase de hoje. Atenção. A frase é do Francis Scott Fitzgerald, que é um grande escritor, que ele escreveu o Great Gatsby. Fantástico, tem uma série de livros, novelas que ele fez. A frase que a gente vai trazer hoje é: a vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo. Começam aqui o nosso debate. O que vocês leem dessa frase? Eu preciso falar que eu estou engasgado aqui. Por que a gente tem que falar de persistência? Nós começamos o nosso podcast, fizemos um episódio e de nós três só 2 assistiram. Por 22 segundos. Mas nós estamos aqui de novo. É isso que é persistência, né? Boa. E é isso que é execução. Estamos aqui para começar outra vez. Vamos ver se a gente faz um episódio melhor agora. Pelo menos a gente aguenta. Muito bom. Daniel, mas não tem. Eu ia arrumar alguma desculpa, mas você tem uma desculpa. E entre os 2 que não assistiram, eu arrumando desculpa, não precisa nem dizer quem é que viu, quem é que não viu ainda. Mas eu ouvi, fique o registro aqui. Daniel pega os nossos índices de YouTube e eu estou ouvindo no Spotify porque eu sou o mais moderno. E é o único, porque temos apenas um ouvinte. Muito bom, muito bom. Pessoal, essa frase, a vitalidade é demonstrada não pela persistência apenas, mas pela capacidade de começar de novo. E é legal a gente falar isso nesse momento agora, que a gente está recomeçando. A gente fez nós mesmos fizemos um episódio, paramos, tiveram umas situações das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, depois tivemos algumas coisas de viagem entre nós, enfim, estamos recomeçando. E aí quando ele fala de a vitalidade, não é só persistir, ou seja, se manter jovem ao longo do tempo, se manter sempre com a cabeça leve, mas sim o momento que dá para parar, para a gente recomeçar. E isso dá um gatilho de vitalidade para nós. E eu concordo muito com ele. Eu me dou conta muitas vezes que quando eu falo de mudança, eu gosto de falar muito de mudança, que eu dedico muito a minha vida para estudar isso, como é que a gente lida com a mudança. Eu acho que a mudança é um grande jeito, por mais doloroso que seja, de a gente recomeçar. E talvez esse processo de estar aberto à mudança seja um processo de revitalização. E eu acho muito interessante pensar sobre isso, porque a gente está acostumado a manter, a segurar. Nosso cérebro, ele está sempre procurando essa forma de a gente padronizar as coisas para não mexe, deixa como tá. E quando ele traz essa frase, cara, o Francis está trazendo uma discussão bem interessante sobre mudança e revitalização. Sabe o que eu acho legal, cara? Que cada um ouve a frase que quer, né? A frase é a mesma e tu vai para onde a tua bagagem te leva a respeito dela. A gente falou isso um pouco no primeiro episódio, mas e é interessante porque o primeiro episódio, para quem está aí nos acompanhando assiduamente, vocês dois, né? O primeiro episódio a gente gravou exatamente na sexta-feira pré-enchente. A enchente começa, de fato, pessoas ilhadas tendo que ser resgatadas no sábado. Né? Até por isso que a gente não fez ainda um grande estardalhaço, que grande estardalhaço só por não nome. Que vai acontecer, né? De fato, né? Não, e não será grande nem estardalhaço, mas a gente não divulgou ainda o lançamento do podcast, porque o momento... não foi um momento errado, mas o momento foi circunstancial ali.
E trazer essa frase nesse momento onde muitas pessoas precisam começar de novo, né? Eu acho que ela bate em ti, ali, na parte de mudança, e em mim ela bate na antifragilidade. Uhum. Conceito do Nassim Taleb, que é diferente da resiliência, que eu volto ao estado original após sofrer pressão ou impacto. Na antifragilidade eu volto mais forte, né? E muitas pessoas vão precisar de resiliência e antifragilidade, vão precisar encontrar a vitalidade para começar de novo, né? Isso eu acho que é interessante, né? Porque, de novo, quando a gente fala de contexto, como a frase bate em cada um, a gente volta com aquela ideia, né? Uma frase ela pode ter diversos significados dependendo da experiência de cada um, que nós falamos no outro podcast. E comentando sobre isso, né? Inclusive arte eu entendo muito assim, né? Para mim uma coisa que artística um quadro não pode ter um significado, ele vai ter um significado para mim. Eu vou gostar de um quadro ou não gostar de um quadro, dependendo do que sentimento que ele gera em mim, né? Então por isso que eu acho que a arte é muito difícil de tu criar muitas explicações, ela é muito mais sentimento. E a frase, eu acho que ela se encaixa no momento, e a escolha dessa frase, acho que foi muito pelo momento, porque é isso que tu falou, né, Leandro? A gente tem uma questão de quantas pessoas que foram atingidas que já não estavam persistindo, já estavam naquela vida todo dia, dando o seu melhor, e aí vem uma enchente e piora tudo, e a pessoa tem que recomeçar de novo. Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa... É um momento difícil, acho que para grande parte dos gaúchos, e a gente pensar nisso, recomeçar, ter força, olha, realmente a gente começa a tirar forças de onde achava que não tinha, né? Perfeito. Mas entra um negócio que conecta com a Lê, Daniel, que eu acho legal, que é uma oportunidade de mudança também, né? É uma oportunidade de mudança. Cara, o começar do zero, vou chamar dessa forma, o que eu posso fazer diferente do que eu fazia antes? Dentro da minha jornada, quando eu saio de São Paulo, para quem não sabe, estudei em São Paulo, mas quando eu saio de São Paulo e venho para Porto Alegre fazer vestibular, faculdade aqui, cara, quem tá vindo? Né? O que eu quero trazer de lá para cá, o que eu quero ser aqui, quem eu quero ser aqui, como eu quero ser aqui, né? Então eu construo cada momento de virada em situações, cada momento de mudança é uma oportunidade para tu mudar muita coisa. Né? E isso que é genial, né? Porque eu vou até contrapor um pouco a tua fala, Leandro, que ninguém começa do zero. Que tem uma história acontecendo, tu só perdeu algo físico. Claro que a gente perdeu pessoas, esse é outro jogo, é outro tipo de conversa. Mas quem perdeu algo físico, quem perdeu uma casa, quem perdeu um carro, quem perdeu alguma coisa, talvez não tenha que recomeçar, porque reconstruir, recomeçar tem uma jogadinha estranha ali dentro, que é repetir e começar. Quase a gente vai repetir de novo a mesma coisa. Então, o começar de novo não é recomeçar, não é reconstruir, não é construir a mesma coisa, é construir melhor, começar melhor a partir do que tu tem de passado, o que aconteceu, o que é grave, que a gente não pode nunca tirar a importância, o impacto disso, mas como é que eu começo um pouco melhor? Porque eu não sou o mesmo que eu era quando cheguei aqui. Então eu tenho outras coisas, eu faço também, eu participo de, vou saber, vocês não sabem, mas eu participo de um outro podcast chamado Jornada da Renovação, e a ideia da jornada é ajudar empresários a trabalhar com a cabeça de como é que eles vão fazer agora, a partir de agora, garantir empregos, continuar produzindo, continuar gerando riqueza, enfim. E a grande fala que todos trazem é, eu perdi tudo. E a gente tem que desconstruir a cabeça deles, tu não perdeu tudo, tu tá aí. Teus clientes existem, tu perdeu um pouco de estoque, tu perdeu um pouco da sede, tu perdeu uma parte de material físico. Começa a mapear realmente aquilo que realmente tu perdeu, e talvez não tenha perdido, tenha sido danificado, e começa a entender essas lojas para reconstruir algo novo, algo melhor. Mas primeiro é a forma como tu entende esse processo de mudança. O que não diminui a dor, né, cara? Não, jamais. Inclusive a dor ela é fundamental para que eles consigam manter a seriedade e a processo do luto, né? Processo. Tem que viver. O processo do luto tem que ser vivido, não diminui nada, mas é um repensar, né? É legal, é curioso isso, porque quando a gente fala do pensar fora da caixa, nós dois somos duas pessoas que costumamos, com atribuídos a isso.
Duas pessoas com as quais fala-se muito de pensar fora na caixa, e tanto eu quanto a Lê, a gente sempre diz que não é pensar fora da caixa, expanda a sua caixa, Amplia. porque tu não vai sair dela e abandonar todo o teu repertório. E eu gosto, eu achei bem legal. O teu repertório, ele te trouxe até aqui, né? Então, trouxe aqui. Honra o teu repertório, adorei isso. É a melhor coisa pra gente poder fazer, né? São muitas coisas, né, para pensar agora. Vocês falaram, eu fiquei aqui tentando chegar na mesma inteligência de vocês aqui, tentando raciocinar, mas é a tua vez. Tô difícil. Não, mas para isso a gente ajuda. Falar. Sabe que é uma coisa interessante quando a gente começa a falar disso, e agora com essa questão do Rio Grande do Sul, às vezes a gente tem que ter algum cuidado realmente de como tá colocando a situação, porque às vezes a gente tá com uma ideia de mudança, uma ideia de, novo começo, coisas que a gente enxerga que são possibilidades, e são possibilidades talvez até interessantes, mas isso talvez bata numa pessoa que passou por isso de uma forma errada, né? Então a gente tem que só sempre ter essa sensibilidade e as pessoas também entender que não é uma regra, né? O que a gente está colocando são algumas situações que vão acontecer, né? Porque quando a gente fala em recomeçar, né? Tu comentou uma coisa interessante, né, Leandro? Quando tu veio para cá para estudar, e aí tu fez um recomeço, e o que acontece na vida da gente, que eu entendo, e agora não falando mais da questão do Rio Grande do Sul, porque eu acho que é um outro contexto, mas quando a gente vem na juventude, a gente diz, minha hora de arriscar é agora. Porque aí eu não tenho, né? Então, se eu perder, eu não perco fisicamente e ganho a experiência. Quando a gente chega um pouco mais velho, às vezes é mais difícil de arriscar. Todo mundo fala, mas o cara do McDonald's foi lá com 50 anos e fez, o cara não sei. Mas é difícil, porque ele também estava numa situação já que ele não tinha mais o que fazer, era a última esperança. E aí, quando é a última esperança, tu acaba indo, né? Que nem como diz como é que é o nome dele? Sun Tzu, né? Sun Tzu, a arte da guerra, né? Deixa sempre uma saída pro teu inimigo. É isso aí. Porque se tu não deixar uma saída, ele vem com tudo. Então, eu acho que a questão do risco, às vezes, é muito isso, né? Tu não quer arriscar porque tu já tem alguma coisa. Boa. E quando tu já tem, o teu risco te segura porque tu não quer perder aquilo que tu tem. Quando tu não tem, aí tu começa limpo. E claro, quando não tem o físico, né, Alessandra? Porque quando tudo aquilo que tu conquistou, tu pega um empresário desse. Ele já sabe o caminho que ele seguiu. Talvez ele levou 10 anos. Talvez ele repita agora em 5, porque ele já sabe o que fazer, já sabe os atalhos, já tem o conhecimento. E, de novo, vão ser 5 sofridos de novo, mas ele tem pelo menos o caminho a qual seguir, né? O conhecimento para fazer isso. Exato. E como líder, ele deveria olhar para as pessoas dele, as pessoas que trabalham para ele, antes dele. Quando ele começa a pedir tudo, ele colocando ele na frente. O mais difícil e complexo nesse momento agora é o empresário saber que ele não pode parar a operação dele de alguma forma. Ele tem que achar jeitos, caminhos para que isso possa ocorrer, porque pessoas precisam dele. Pessoas que têm famílias inteiras precisam dessa operação acontecendo para não gerar um impacto muito maior. E a gente vai recebendo eles lá, vai conversando com eles, compreendendo quais decisões eles tomam para poder manter, minimamente, com pouca performance, mas manter operando e cuidando das pessoas, para que isso possa ter uma reversão diferente, além de outras atividades mais práticas, como busca de caixa, como busca de aporte, enfim, como fazer. Mas a lógica é essa, porque na posição deles, tem muita gente abaixo que precisa, que depende muito mais deles. Então, a nossa lógica lá é provocar. Nunca, como tu falou, Daniel, nunca tirando esse peso, porque é importante, é fundamental, é entender isso, esse luto, mas ao mesmo tempo, algo tem que ser feito. E que fique muito claro a todo mundo que está ouvindo que a gente não está dizendo que é fácil. Exatamente isso. Muito fundamental. Claro, não está invalidando dor, que a gente não está dizendo que é fácil. O que a gente diz aqui só é possível. Né? Vai exigir esforço, vai exigir dedicação, vai exigir, como diz Fitzgerald, persistência e capacidade de começar de novo. Mas vai doer, dói. Perfeito. E isso faz um gancho para o nosso primeiro quadro de hoje, pessoal. Desconstruindo mitos. A gente começa a pensar essa frase e a gente percebe que tem algumas jogadinhas que a gente está toda hora falando, não, olha só, não é bem isso. Cuidado não pensar assado. A gente está com alguns cuidados aqui. Por quê? Para que a gente consiga entendê-la
na sua plenitude. E eu vou trazer alguns mitos aqui importantes que o Leandro já começou, o Daniel já tocou também, mas é importante a gente falar muito bem neles. O primeiro mito que parece sair dessa frase, que recomeçar é muito mais fácil. É um mito. Ele não diz que é fácil. Ele diz que traz mais vitalidade. O que vocês acham disso, pessoal? Eu achei até o contrário. Porque o que eu me entendo que a vitalidade não é apenas, ela é também o recomeçar, né? Então eu entendo que são as duas coisas, mas o recomeçar é importante. Mas sabe que eu penso, eu vou repetir o Alê para ouvir de novo e pensar. O recomeçar não é mais fácil. Foi assim que eu ouvi e eu preciso pensar sobre isso. A gente vai bater no que significa não ser mais fácil. Eu diria que talvez seja um pouco mais fácil. Não é mais fácil, ele é diferente. Ele não é mais fácil, não é mais difícil, ele é diferente. Ele pode ser mais fácil em alguns aspectos, o Daniel trouxe bem, eu não vou cometer os mesmos erros, né? Mas eu tenho outras dores, eu tenho outras crenças, outras experiências. Então, a pessoa que recomeça não é a mesma pessoa que começou. Exato. Então... E aí, trazendo o exemplo do Alessandro, né? Antes, quando o empresário, por exemplo, usando esse caso, começou, era ele, a mulher e o filho. Agora ele está começando de novo com uma responsabilidade social diferente. E isso é um peso que ele vai ter que trazer. Então, como tu disse, né? Ele pode saber alguns caminhos, mas talvez tem outras pedras grandes que ele vai ter que mexer também. Então, eu não diria que é mais fácil nem mais difícil, é apenas diferente. É diferente. Um outro mito importante aqui que pode trazer, que a frase, como ela está sendo construída, parece que ela está dizendo que persistir é menos importante que recomeçar. Parece que ela desconstrói um pouquinho a persistência, que parece ser, na época que ele criou isso, a mentalidade dominante, e dizendo, olha só, não pensa só nisso, pensa nisto aqui. E aí, como fosse uma habilidade mais crucial, mais importante que persistir. Concordam? Faz sentido? Talvez contextualizando a frase na história dele, desconstrua essa parada que tu Esse traz. É um outro quadro. O senhor, por favor, não misture os quadros. Tem pessoas que trabalharam para montar todo esse roteiro e o senhor está destruindo o trabalho de muitas pessoas. São 15 pessoas. Essa mensagem foi para o cara que ficou só 22 segundos. Vai até o final, que tem mais quadros, né? Mas eu acho que ele acrescenta, tá? Eu acho que ele acrescenta. Porque o não apenas é o segredo da frase aqui. Ele não prioriza um pelo outro, ele não prioriza a capacidade de começar de novo ante a persistência, mas ele acrescenta como uma segunda habilidade tão importante quanto. Pois é, e de novo, será que isso pode ser também, como o Leandro vai dizer, ou melhor, não posso falar nada sobre o quadro que vem depois. Tem 15 pessoas que têm seus filhos para criar, que trabalharam nisso, e vocês estão despedindo elas. Pessoal, desculpem, tá, pessoal? Eles estão brincando. Mas eu acho que é isso, né? Talvez para ele ter sido importante esse recomeço, né? E ele está dizendo que não basta para ele só isso, né? Só essa persistência. O cara também tem que saber, se der errado, ele conseguir recomeçar, né? É uma frase interessante, né? Não é tão fácil quanto ela parece na primeira vez que a gente lê. Isso que é genial, né? E a gente volta para um lugar muito legal, né? Porque a minha leitura, diferente da do Daniel, diferente da do Alê, diferente da tua que está ouvindo, e diferente da dele que escreveu, né? Exato. Não sei. Volta no... Veja depois do comercial. Bom, talvez seja igual. Espera para ouvir, é verdade. Espera. Mas é importante a gente ter a nossa teoria. Eu acho que ele está desconstruindo, tá? Eu acho que ele está pegando uma frase habitual, conhecida, dominante, né, que persistência é o que vai te manter. Mantenha como tá, mantenha-se jovem, mantenha-se. A juventude, a jovialidade está lá. Quanto mais tu esgaçar ela, esticar ela até onde puder, vai te tornar vital. Tanto é que a vitalidade está muito associada ao jovem, ao ponto de partida. E aí ele desconstrói isso com, não, calma lá, não é só isso. Não é só o que todo mundo entende. Existe também o recomeçar. E a gente não precisa, então não estou ligando a onde começou esse processo, e sim quantas vezes eu começo ele. E não, isso talvez faz... eu concorde contigo.
Não, eu quero provocar, Acabei de conseguir uma concordância, tu tá destruindo a minha concordância. Não, é que aqui a gente vai prezar pela não unanimidade. Né? Já somos em 3 para poder ficar sempre 2-1. Né? A minha provocação é a seguinte: persistência ou insistência? Dentro do teu contexto do que tu tá trazendo. Insistência, na minha cabeça, pra gente poder organizar, é que nem aquela... Sabe quando um carro desce a ladeira sem freio e tu aperta freio pra frear o carro? Já não funcionou. E tu continua apertando? Sim. Isso é insistência. É quando tu usa a mesma saída sempre. Não sai, bate, nunca sai. A persistência tá ligada ao objetivo. Tu não vai para um lado, vai para o outro. Então, acho que quando a gente começa, quando a gente fala de jovialidade, de esticar isso, talvez ele esteja falando que para de ficar insistindo na mesma saída, em se manter jovem, se manter agindo como tivesse 15, 16 anos, porque não precisa, para tu atingir essa tua capacidade vital, tu não precisa manter aquela velha lógica, tu pode sim criar novas lógicas de acordo com o que faz sentido para ti. Aí tem a ver com persistência. Se tua busca é a vitalidade, comece de novo várias vezes. Tu sabe que agora tu falou a lógica, então eu vou entrar com a parte lógica, já que eu sou de TI. Eu tenho cadeira, eu tenho crachá aqui da lógica. Eu posso falar. 0 e 1. Porque isso me lembra muito os cursos de gerenciamento de projeto, né? Uhum. Quando tu desiste, né? Porque eu sou um cara que eu não gosto de desistir. Eu acho que as coisas, a gente precisa persistir, vai dar certo, mas tem horas que tu tem que saber quando desistir, quando parar com a tua persistência e começar outra vez. E eu acho que depois que tu comentou a tua fala anterior ali, eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Ele tá olhando pessoas persistindo e talvez alguém tenha dito para ele, cara, tu tem que persistir. E ele disse, não, eu vou recomeçar em outra situação, porque isso aqui para mim não serve mais, né? Então ele muda e mostra que tem uma outra saída, que não só sempre a persistência de tentar chegar num determinado objetivo, ou às vezes nem mais num objetivo, né? Levando a vida, e ele pode tentar recomeçar, né? Boa. Interessante. Tem um viés que fala isso, né? Que é o viés dos custos, que é aquele viés que tu, mesmo que a gente tem uma tendência, mesmo que aquilo não ande pra frente, tu não largar porque tu investiu muito naquilo. É o teu nome, eu vou ver aqui, acho que é viés dos custos afundado, uma coisa assim. O quanto que tu investiu, inicialmente, assim, eu não posso perder isso. Mas tá errado, não vai dar certo. É o viés aquele que te faz com que não venda as ações da bolsa que estão caindo. Bitcoin, te lembra do Bitcoin? Eu lendo comandos do Bitcoin na mesma época. E aí, até hoje a gente tá com o Bitcoin lá, então vendendo, só perdendo dinheiro. E aí a gente continua. Não, para aí, investir. Mas um dia volta, 50 reais, cada 50 reais, onde estão? Hoje valem 12. E a gente deixa lá. Um dia volta. Ó, viu, pessoal? Vocês estão vendo o momento exatamente. Não, isso é só um exemplo. Do vídeo. Leandro tem 12 é só exemplo de quem aperta. Dele. É um exemplo de quem aperta o botão do elevador várias vezes depois dele já tá aceso. Vai vir mais rápido. A teoria daquele botão da calçada da faixas pedestres, que certo que não funciona para nada, fica apertando milhões de vezes, até liberar, viu? Liberou. Sim, depois de 150 apertados, passou 1 minuto e meio. E ninguém sabe ainda, né? Mas no futuro, nós vamos ter um outro, programas especiais de podcast no futuro, que vão ser as nossas frases. Sim. Essas frases. Mas eu vou dar um spoiler de uma frase que eu uso até hoje. Que é tua. Com as equipes, que é minha. Que é esforço sem entrega é custo. Boa. Porque muitas vezes tu chega, o pessoal tinha que ter entregue um projeto e o cara diz, não entreguei, mas eu me esforcei tanto. Eu digo, cara, se tu se esforçou tanto e não entregou, e nós pagamos as tuas horas de esforço, então tu virou um custo sem ganho. Né? Então, boa. O esforçar é legal. Clarifica. Entrega, né? Isto foi a abertura de parênteses, insistência versus persistência. Boa, exatamente. Muito bom. Importante a gente pegar essa frase, a gente puxar ela, ver outros lados, né? E eu acho, cara, que a gente pode, inclusive, ir para o nosso próximo quadro, que é a frase e o futuro. Como que a gente olha essa frase pensando no futuro? O que vai fazer sentido? Estão falando de bem-estar, trabalho, carreira, inovações tecnológicas, meio ambiente. Onde quiser botar, como é que a gente pode usar essa frase para olhar para frente? Mas
eu gostaria muito que vocês respondessem sempre com um nome de novela envolvido na resposta. Mas... Muito obrigado. Peraí que eu vou perguntar pro Gemini aqui. Eu vou começar, então. Eu vou começar. Posso começar? Não pode, por um motivo muito simples, cara. Quem pensa no quadro tem tempo para pensar antes, né? Isso é muito injusto. Ele já veio com a novela. Não, ele inventa o quadro na hora e nos diz assim de surpresa, né? Eu vou pegar um dele sem querer uma hora Eu dessa. não inventei o quadro na hora, o quadro foi inventado na tarde, pra gente poder estar hoje aqui. Sim, pensou a resposta, assistiu novela, viu, vale a pena ver de novo. O mais importante pra tu saber, Leandro, assim, que a força do querer fazer algo, ela já auxilia nesse processo da frase. Pois bem. Cáspita, como é que eu vou, onde é que eu vou encaixar Tieta nesse negócio aqui? É que isso é uma discussão muito cosmopolita. Se a gente estivesse no Pantanal... Já venho. Daniel que se vire depois, porque a questão é a seguinte, eu acho que essa frase conecta muito, quando a gente fala sobre futuro, se conecta com o síndrome de Gabriela. Do eu nasci assim, cresci assim, serei sempre assim, pega a questão da persistência, e não é só sobre persistência, não é só sobre valer a pena ver de novo, né? Eu preciso ir além, né? Eu preciso olhar, não que eu vá olhar tudo nos astros, né? Mas eu... Mas é uma novela só, você está exagerando também. Não, agora tu vira, velho, é para gastar todas. Não, eu vou humilhar vocês, porque eu vou dizer que para fazer fazer um novo começo, nós temos que ter a força do querer. Senão, eu já usei essa. Muito bom. Isso é clone. Perfeito. Isso é clone. Isso é muito clone. Muito bom. Agora... Olha só, é que assim, quando a gente sai dessa coisa da gente sair da persistência, a gente está mudando a senhora do destino das nossas vidas, né? A forma como é que a gente recebe as coisas pelo acaso. Então a gente constrói isso, a gente dá um novo recomeço. Tá, isso ficou então. Essa é a tua frase favorita. Vai ter que escolher uma novela favorita para poder. A favorita é boa. Tá, então escolhe a favorita tua aí e bota na parada. Eu vou dizer que isso aqui é A Viagem. Muito bom. Cara, é que tem verdades secretas que às vezes aparecem aqui no nosso podcast que a gente está sempre trabalhando. Tá acabando a lista de novelas que eu mandei imprimir aqui no Gemini, cara. A dica é ponha 20 nomes de novelas, não apenas listas de novelas. Mas é interessante. Agora saindo da novela e falando sobre o conteúdo do pensar do futuro, futuro, né? Eu acho que tem uma parada aqui que conecta quando tu te engaja nesse novo, né, nesse começo novo, ele é vitalizador, né? Uhum. Quando tu começa algo novo, a tua motivação e o engajamento nesse algo novo, ele é vitalizante, para chamar dessa forma, jovial, né? Então tu vens com uma força diferente nesse recomeço, né? Perfeito. Quando a gente, por exemplo, vai viajar e visita um outro lugar que a gente não conhece, é um recomeço de exploração. Quando tu recomeça um relacionamento, é um recomeço de se conhecer, explorar. Tem algo de ficar mais atento, né? Tem uma coisa de ficar mais atento a tudo que acontece, né? Quando tu não tá nesse momento, a maioria das coisas é mais, de novo, manter. Uhum. E a dificuldade é como é que será que não dá pra gente se revitalizar no manter também? Porque que parece mais um mito parece que ou é uma coisa ou outra. Eu não posso persistir com recomeços dentro. É a reinvenção de todos os dias. Reinvenção de todos os dias. Por que eu tenho que... às vezes eu vejo meus filhos, vejo amigos dos meus filhos, parece que tem que acontecer uma quebra de turma, ou uma quebra de esporte, ou quebra que eu falo, uma mudança drástica no que eles estavam querendo fazer, para eles se sentirem, agora sim vai. Não, por quê? E por que a gente tem que esperar, tem que encerrar um ciclo para a gente não revitalizar esse ciclo? Por que o novo, o recomeçar não está dentro do que tu já tem? Porque a gente começa tudo na segunda-feira e no ano novo. Tem data marcada. Claro. É difícil. Não, começaremos na quinta.
Não, Vamos esperar até segunda. Eu vou começar o regime na segunda. Eu ia começar É. nessa última segunda, mas deixei pra próxima. O problema é que são só 54 no ano, né? Já Pois podia é, 26. poucas segundas. Não, Poucas segundas. Mas eu tava pensando, né? Olha quantos recomeços a gente teve forçado pelas situações da genial. pandemia, né? Olha o que forçou a digitalização de coisas que a gente sabia que tinha para fazer. Existia tecnologia, mas havia uma resistência, como tu comentou, de partir para uma digitalização. E como as coisas estão tentando voltar ao que era antes, né? Ainda tem muita coisa tentando voltar ao presencial, voltar a usar papel. Pelo normal, né? Voltar ao normal. Exato. Aí vem o novo normal, que ninguém mais queria falar de novo normal. E esse recomeço, acho que se liga um pouco nisso, que é as pessoas querem... Por que eu tenho que recomeçar toda hora? É chato, né? Sair da zona de conforto. Vocês que são palestrante motivacional devem dizer isso toda hora. Sai da zona de conforto. Não, amplia a tua zona de conforto. Não sai. Eu quero ficar no conforto. Eu trabalho muito para começar a trabalhar, entendeu? Leia um livro, recomendo o livro para Daniel e para vocês ouvintes, chamado Quick Wins, que tem um autor lá no meio. Não começa pelo primeiro, começa pelo meio. O melhor é o primeiro, pessoal. Comecem pelo primeiro, que esse cara vai ditar o tom de todo o livro. E lá eu comento exatamente isso. Cara, se zona de conforto fosse ruim, não se chamaria de conforto. Né? Porque quando eu toco o despertador de manhã no inverno, eu não quero sair da minha zona de conforto. Tá bom lá. Eu saio porque eu encontro um motivo para tal. Né? Então, a motivação tem que ser maior do que o conforto. E qual é a motivação? Ou é um prazer, ou um conforto maior ali na frente, ou um incômodo. O evitador. O Bernardinho diz isso, né? Que a motivação tem 2 pilares: a paixão ou a necessidade. Isso todo mundo tem a sua, tu não tem como botar ninguém. O Daniel tem as dele, as paixões, a necessidade dele, e aí é algo que é muito maior, paixão e necessidade também. E esse é o gatilho que talvez faça as pessoas mudarem. Tu vai ter que encontrar qual que é o motivo da persistência, qual que é o motivo do começar de novo, porque a vitalidade, ela vem com um motivo, né? Motivo da motivação. Se tu não estiver motivado, se tu não estiver engajado, se tu não estiver acreditando que algo bom, ou, vou mudar, algo diferente possa acontecer, seja bom, seja menos pior, né? Tu não vai ter vitalidade para fazer essa movimentação, porque mover exige esforço. E deixa eu fazer uma exposição, assim, depois se vocês não quiserem, eu até corto, mas nós temos um caso prático, né, Leandro? Tu, analista de sistemas, DBA, e agora usa um óculos amarelo com bigode do D'Artagnan, fazendo palestra. Sim, né? Me perdi total. Errei em alguma curva. Sair. Não, mas é isso, né, Daniel? E essa transformação, e quando eu dei o exemplo, não vou dizer que eu pensei exatamente em mim, mas quando eu comentei sobre a vitalidade do começar de novo, do engajamento, pensei em mim também. O prazer que eu tenho em fazer o que eu faço pela diferença, né, estar diferente, me dá muita vontade de que dê certo. Né? Então, o engajamento do dar certo é vitalidade pura. Agora vai ter que vir o ridículo, que nunca me senti tão jovem, né? Mentira. O jovem tem a ver com o passado, tem a ver com o Leandro de 2000 e 1900. Porcaria de jovem que 1900 e menos e bolinha, que façam que a gente... Será que o Leandro naquela época entenderia o Leandro de hoje? Talvez não entenderia. Não, certamente não. O Leandro daquela época teria demitido o Leandro de hoje no dia 1. No dia 1, sem sombra de dúvidas, né? Não tenho a menor dúvida, são duas pessoas completamente distintas. E aí é legal porque a gente começa a pensar que a vida, ela não é uma linha do tempo linear, que a gente sim pode ir para outros caminhos, começar a se perceber, não, por que eu tô nisso? Por que eu faço isso? Será que eu tenho que ser... Porque a gente costuma dizer, o Daniel é assim, aí tu crava ele numa pedra e diz, ele nunca vai se desenvolver, nunca vai fazer coisa diferente. E esse cara de TI, um tempo atrás, montou um podcast sozinho, começou a fazer coisas sozinho. Aliás, estamos aqui hoje por causa dele. E aí tem o Leandro, que lá atrás também era um cara de TI. Eu não era de TI, pessoal. Ele era de TI e mudou. Agora tem um óculos impresso 3D, laranja, verde, amarelo. Agora eu sou de publicidade. Né? Eu era de publicidade, agora vou usar um terno de TI agora, botar umas canetas aqui assim também, poder fazer isso. Eu era o contrário. Mas, de novo, a capacidade... Mas todas as minhas mudanças,
até um certo ponto, elas aconteceram por volta do ambiente que eu estava. Mas sabe que uma coisa muito legal? Algo que eu pus. Eu não sei se estava de vitalidade isso. Depois que eu pulei no mundo da inovação, eu comecei a ampliar meu olhar, me expandir, aí sim, aí eu comecei, para aí. Eu entendi que, inclusive, eu sou um cara que adora novos começos. Eu tô o tempo inteiro com novas coisas, eu tô no podcast, porque para mim, que interessante, nunca fiz um podcast, vou querer participar disso. Se eu sei fazer, se eu não sei fazer, é outro problema. O que importa para mim é entender como é que é o sistema, como é que eu reajo, como é que eu posso trazer. Eu tento embretar eles aqui. Vou fazer essa coisa. Eles, claro, que chega aqui muda tudo. Por quê? Porque é a forma de eu tentando explorar esse ambiente, como é que faz, como é que não faz, como é que a gente monta uma jornada, como é que fala. E é fundamental que eu seja desconstruído, porque senão eu não exploro, senão eu trago o Alê para cá também. Não, tem que ser o Alê entendendo esse ambiente, tirando o melhor dele. E isso vai me dar mais vitalidade, sim. Não, e é muito legal, porque a tua mudança veio por falta de vitalidade. O lugar onde tu estava na publicidade... Tinha muito pouco oxigênio. O lugar onde tu estava na publicidade, o lugar onde eu estava na TI, já não era mais vital. Mas quando deixa de ser vital, quando deixa de ter força de vida aonde a gente está, começa a incomodar. E aí ou a gente cai na zona de conforto, não, porque para mim aqui é extremamente confortável, isso que eu faço e o que a Alê faz é confortável demais, mas cai num lugar de ok. Um lugar do meio, né? E o meio, ele nunca é muito bom, porque o meio é meio. O meio é o lugar do médio, e o médio e o meio, em outras palavras, é o medíocre, é o mediano. E quando é uma vida mediana, em ações medíocres, tu começa a te questionar. Tu começa a te questionar de como é que tu vai fazer. Porque a única coisa que tu não pode mudar no mundo é tu. Tu vai ter que te aguentar até o final da vida, pelo que eu saiba. Então esse não muda, certo? Agora o resto, como te relaciona, como tu faz, como tu age, bom, aí é cada um de nós. Então deixa eu perguntar agora. Pergunta. De novo, vocês são palestrantes de inovação e mudança? Eu senti um certo grau de revanche aqui, Leandro. Eu adoro. Banheiro, já volto. Vai lá. Será que essa frase, já que nós desconstruímos ela, olhando com a questão do novo começo, será que não é uma fraqueza o novo começo? Porque nós estamos falando só que é uma maravilha começar de novo, mas será que não é uma falta de persistência? O cara começa e desiste, começa de novo e desiste, começa de novo e desiste, e tá sempre começando de novo? Daniel, eu vou te responder chamando Alê. Alê, está na hora do nosso quadro. O quadro Chuvas de Contextos. Fugiu, né? Fugiu, tá bom, vamos lá. Não, porque eu acho que o contexto... Um chuva de contextos para nos elucidar essa pergunta capciosa, mordaz de Daniel Scherer. Muito bem. Francis Scott Fitzgerald, escritor norte-americano de O Grande Gatsby. Cara, a vida dele não foi uma vida simples. Ele não tinha muita grana e ele viveu o estilo Gatsby. Então, ele teve uma porrada de problemas, uma série de dificuldades financeiras, por conta do estilo de vida que ele levava, extravagante demais. Ele lutou contra o alcoolismo, a esposa dele foi diagnosticada com esquizofrenia, ficou muito tempo entrando clínicas, saindo clínicas, então não foi uma vida fácil. E ele, no meio desse caos inteiro, ele se reergue através de reflexões a respeito da sua própria existência, através de várias coisas que ele vai reconstruindo, e essas reconstruções, elas se transformam num ensaio autobiográfico que é publicado, chamado Crack Up. Crack Up foi uma publicação póstuma, feita por um amigo escritor chamado Edmund Wilson, que traz a história da reflexão dele, e a reflexão dele consta exatamente nisso, assim, que estava mal, estava ruim, mas eu consigo me reerguer a partir não só da persistência, mas do começar de novo, aceitando algumas coisas que eu não estava afim. Ele era um cara que não curtia muito cinema, mas ele começa a fazer roteiros para Hollywood, para conseguir ter entrada financeira no negócio, continua escrevendo, enfim. Então ele tem realmente
um recomeço não da persistência, da insistência e do ruim, mas ele chegou lá embaixo e ele voltou de baixo. Então tá ligado a um Então tem a ver com uma situação dele que ele estava no fundo do poço. E aí ele estava se auto-ajudando. Não, vamos recomeçar, que talvez aí seja um ponto vital. Interessante. Não bastou só a persistência não estava levando ele a lugar nenhum, ele precisou começar de novo, abrindo coisas, abrindo espaços que ele não estava afim e que ele não gostava, mas que foram fundamentais para reerguer. Sim, para ele era fundamental recomeçar, ele precisava recomeçar, ele não tinha alternativa. É que nem ele está falando da enchente de antes. Não há alternativa, tem que começar de novo. Tem que olhar. A parte positiva é que tem um passado inteiro que te capacita para outras coisas. E se a gente olhar o recurso que a gente tem, que a gente desenvolveu por toda a vida, tu não é a mesma pessoa que fez lá atrás. Tu tem que pegar e ter clareza para olhar aquilo tudo que tu construiu, o que tu tem de fortaleza, as tuas fraquezas. Esse mapeamento dos teus recursos pessoais é fundamental para que tu possa sentir, não, eu sou capaz sim. E se tu não tiver com muito recurso, usa outros recursos como amigos, mentores, professores. Usa, peça ajuda. A gente como exemplo aqui, um podcast masculino, meia idade, todo mundo paga net aqui, então a gente é o padrão do mundo hoje vigente, então a gente é acostumado a não pedir ajuda. É feio pedir ajuda, é fraqueza pedir ajuda. Então, se eu tô no fundo do poço e não consigo ter clareza de como recomeçar, porque eu não consigo ler o que eu tenho de valor, não tenho mapeado aquilo que eu tenho de potência para poder usar na hora, para poder recomeçar, e eu me entrego. É muito legal, cara, tu falou, a gente não tá acostumado a pedir ajuda. Ontem eu tava conversando com uma pessoa sobre um momento onde eu pedi ajuda, e foi um dos momentos de maior alívio da minha vida, porque antes de pedir ajuda, o problema estava só comigo. Quando eu pedi ajuda, eu pude dividir o problema e conseguir mais ferramentas. Eu passei a ter a minha caixa e a caixa dos outros. E tem muita gente para ajudar, muita gente. Tem muita gente que não está afim de ajudar ninguém, mas tem muito mais gente afim de ajudar pessoas, né? Eu tenho esse problema também. Sou velho, eu já passei então, né? Para mim, se eu peço ajuda, eu vou, além de estar com um problema, ainda estou com uma dívida. Então... Cara, dívida cara, né? A dívida emocional. Cara, muito bom isso. Muito bom. Não, é uma dívida que talvez não precisa pagar, né? Até porque se é uma ajuda, na teoria não, né? Mas aí é um sentimento da gente, né? Eu me sinto assim. Daniel, mas eu vou tentar, essa altura do campeonato, te liberar dessas dívidas. Tu tem muito crédito, velho. Tu tem muito crédito. Tem mais crédito que dívida, vai tranquilo, pode pedir. Boa. Mas a gente acostuma que tal, sabe o que é, né? Ficamos, vou dar ajuda a todo mundo assim, pedir ajuda, aí vai acabar logo o teu dinheiro, aí deixa o crédito lá, vai quando é necessário. Deixa quando precisar, né? Isso. Olha a zona de conforto, né? Amplia, não joga fora, fica aí nela, fica no sofá, mas sai com o sofá na rua, o importante é isso. Porque a vitalidade, né? Quando a gente é ajudado, quando a gente começa a recomeçar, poxa, tem pessoas que já passaram por isso antes. Por que não a gente pegar isso e transformar num grande momento de recomeço, inclusive da forma como a gente pensa, nossas crenças? Talvez o mais difícil não é só mudar a crença e também o comportamento, que atitude eu vou tomar nova, mas a crença, se ela é tão solidificada, ela te impede de recomeçar. Puxa, é tão bom recomeçar, nesse caso, olhando essa frase, e eu gosto muito de recomeçar, e eu acho que nem todos os pontos da vida a gente precisa recomeçar, a gente pode recomeçar em alguns pontos da vida, da parte profissional, ou alguma parte de, um esporte que eu vou recomeçar. Será que eu preciso botar toda a minha vida inteira de cabeça para baixo? Ou eu posso pegar algumas escolhas, e nessas escolhas, eu sou péssimo, não sei se vocês já perceberam o meu físico, mas eu sou péssimo de academia, de esportes. Para mim é uma coisa que, ou eu tô jogando futebol, alguma coisa assim, ou é muito chato, eu não começo. Eu preciso de alguém. Ou é a minha esposa que vai junto comigo, ou é um professora de academia que vai lá, vai me puxar, vai me cobrar. Isso faz com que eu tenha esse recomeço. Isso é um gatilho importante. E eu fazendo, eu consigo me vitalizar. Eu me percebo muito melhor depois de eu voltar da academia para ir ao inferno. Mas quando eu volto, eu tô diferente. Isso me revitaliza. E talvez em manter essas idas através de ajuda,
eu vou transformar num hábito. E num hábito eu já recomecei, e aí eu tô muito mais com essa vitalidade toda. Mas aqui tá 2-1, né? Eu e o Daniel, a gente não vai na academia, esquece. Não, esse teu papinho não nos convenceu, né, Daniel? Não convenceu? Na verdade, Na verdade, eu até tenho ido, tá? Eu fui sempre horror. 2-1 igual. Ou seja, a gente 2-1 continua 2-1, só que o Daniel me traiu. Eu fui um defensor do não exercício, mas quando a velhice chegou, eu fui obrigado a começar a fazer um pouco. E também concordo, me sinto melhor. Sei lá, passou 2 anos. Não transformei num hábito, mas sinto falta quando eu não vou. Mas cada vez que eu vou é uma briga comigo mesmo. Acho que às vezes é um pouco, sei lá, me sinto melhor, mas a recompensa ela é demorada, né? Ela é um pouquinho. E aí, sem a recompensa, às vezes é difícil tu manter isso, né? É a mesma coisa que escovar teus dentes. Sim. A recompensa é 0. Tu vai, tu escova, não muda nada. Só vai saber alguma coisa quando tu para de escovar. E aí vai começar a surgir as coisas. Não tem recompensa. Tu somando um hábito tão forte, que tu não sai da tua vida, mas é 0 recompensa. Mas aí tu tem às vezes tu não tem a recompensa, mas tu tem, como é que eu vou dizer, a consequência, né? A consequência. E aí tu escova os dentes pela consequência do medo da consequência. Não que exercício não tenha isso também, né? Mas a gente, por muito tempo, inclusive quando a gente é jovem, a gente não acredita nisso, porque não acontece tão rápido. Exato. Por isso que o Leandro não faz exercício, porque ele é jovem, né? É por isso. Aqui para vocês, ó. Eu faço o teu exercício. Tá bom. Pessoal, essa bicicleta está pendurada aí há mais ou menos uns 10 anos. Se ele desce. passar o dedo nela ali, ela vai estar com pó aquele pneu. Não, mas é que eu preciso, aqui para vocês, ó, eu preciso voltar um passo atrás. Aqui para vocês, ó, para tu que está ouvindo, só eu apontei para a bicicleta que eu tenho pendurada aqui no meu teto, que desce. Sim, ela desce para andar de vez em quando. É mais de vez em quando do que devia. Muito de vez em quando. É mais de vez em quando do que devia, mas sim, ela desce. Eu vou mudar o meu papel de parede também, vou botar uma bicicleta. Fundo verde. Já viram um ciclista. Temos lareira, temos branco e temos bicicleta. Qual é o real? Pois é, o real tá na neve, né? Se tu tá de bicicleta, ele tá na neve. Então. Dani, tu pode botar, porque todo mundo tem a capacidade de recomeçar. Se a gente quer ou não quer recomeçar, como diz o Fitzgerald, cada um toma a sua decisão, né? Talvez seja a vitalidade mesmo, né? De se tornar... Peraí, será que aquela bicicleta lá atrás, ela tá me puxando para fazer? Ou é só um adereço para me parecer esportista e não ser como essa lareira está aqui? É de verdade, a minha mão não saiu. Muito bom, pessoal. Bom, pessoal, eu acho que estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje, com a frase a vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo. Para você que não viu o primeiro episódio, veja. Para você que viu esse episódio, que bom que viu, mande frases para a gente poder debater aqui. Mande aqui, pode ser se está vendo no YouTube, escreva no YouTube, se está vendo no Spotify, não tem problema, ou qualquer outro serviço de streaming de áudio, não tem problema. Vá no YouTube, escreva lá para que a gente possa saber e a gente possa debater sobre isso, tá bom? Ou procure a Lê Jacob no Instagram, Leandro Siminovich no Instagram, Daniel Scherer também, e manda lá uma DM, uma observação, faz alguma coisa, te vira para comunicar conosco, mas não perde o próximo. Porque é isso que tu pode esperar de nós, sempre uma conversa leve, indo para muitos lugares que a gente não faz ideia de onde serão e se divertindo acima de tudo. E muito mais leve, queremos fazer cada vez mais leve, né? Nós também estamos aprendendo, também estamos começando de novo, né? Então, precisamos ser muito mais leve. E só para esculhambar tudo que a gente falou até agora, eu vou fazer uma pergunta para você que está assistindo, para refletir. Será que o começar de novo não é uma persistência também? Opa. Durma com essa! Durma com essa! Muito bom. Então, cheios de charme, saímos daqui agora hoje para poder ir para o próximo. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado. Até mais.